Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Esta edição 117 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada, o Kleber Santos. Bom dia, Kleber, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Café, bom dia aos amigos que nos acompanham nessa manhã. João Jabur também conosco, bom dia, Jabur. Bom dia, Café, bom dia a toda a nossa grande audiência. Também Ricardo Bizarra, bom dia. Bom dia a todos. Bom, hoje uma série que nós vamos iniciar, portanto, programas especiais. Nós convocamos todos os partidos lá na sede do Jornal da Cidade, fizemos um sorteio e, pelo sorteio, hoje terá início as sabatinas com a candidata prefeita Chiara Ranieri. Na semana que vem nós teremos Iso Filho, depois na sequência Marcos Chagas, Suelen Rosim, Ricardo Crepaldi, Dr. Raul, José Chaides e Paulo Lago. Às quartas-feiras nós teremos também as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, começando na próxima quarta-feira com Ana Daibem, que é vice do Chaides. Já aqui conosco no estúdio, a vereadora e agora a candidata a prefeita, Chiara Ranieri, a partir de hoje, inclusive, liberado para pedir voto. Bom dia, antes de a gente começar o cronômetro, para você cumprimentar a nossa audiência. Bom dia, Café, Bizarra. Bom dia, Kleber, Jabur. Bom dia, Meira, que está aqui com a gente, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96 FM, desse programa democrático que traz oportunidade a todos nós candidatos a prefeito. Perfeito. A regra, então, vai ser a seguinte, que vai ser seguida para todos os candidatos. Nós teremos um bloco de 20 minutos, sempre perguntas dos jornalistas para a candidata. Nós solicitamos que a candidata e os candidatos respondam em no máximo 3 minutos, para a gente poder fazer o máximo de perguntas. Nós vamos monitorar esse tempo de resposta. Depois desse bloco de 20 minutos, você vai acompanhar, inclusive, com o cronômetro. O Bizarra vai colocar aí agora para que você possa ver. Quem estiver na internet vai acompanhar. Acabado esse bloco de 20 minutos, nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, mais 20 minutos. E aí nós terminamos a sabatina. As considerações finais, aquela despedida, serão fora deste horário dos 20 minutos, exatamente para a gente poder explorar o máximo possível sobre os temas. Portanto, a partir de agora, começando a sabatina aqui no Café com Política. Chiara Ranieri, mais uma vez, obrigado por nos atender. Rapidinho, fale um pouco da Chiara Ranieri. Bom, a Chiara é uma jovem senhora de 50 anos que nasceu em Bauru, numa família de educadores e políticos. Eu sou a terceira geração de ambas as atividades aqui na cidade. 90 anos de tradição na educação do município. Implantei e sou diretora acadêmica da FIB desde a sua fundação, há 27 anos. Tenho já uma trajetória como professora e como gestora dessa instituição, que não é menos do que os 25 anos que eu tenho de vida pública, me candidatando nas eleições municipais, apenas nas eleições municipais, como candidata a vereadora, vice e candidata a prefeita, e trago, claro, como as pessoas nos acompanham, 3 experiências como vereadora na Câmara Municipal de Bauru, e trago comigo uma imensa vontade de contribuir com a cidade na resolução dos principais problemas que a cidade enfrenta. Muito bem, começando então agora a nossa sabatina, João Jabor. Chiara, começando pelo fato mais marcante da semana, em termos políticos eleitorais, que foi o debate da TV Bandeirantes na última quarta-feira, do qual você não participou. Você já justificou, dizendo que havia compromissos já assumidos, inclusive uma live, parece ser o principal deles, uma live em que você discutiu com os internautas o seu plano de governo. 2 questões. Primeiro, você não acha que frustrou as pessoas que queriam vê-la pela primeira vez nesta campanha, aqueles que já decidiram apoiá-la, justamente num debate que talvez seja o único, inclusive, deste primeiro turno? E a segunda questão, você deve ter analisado o debate ou até visto o debate. Então eu queria saber também o que é que você achou da discussão que foi feita lá nos estúdios da Band em Presidente Prudente. Bom, eu gostaria de começar dizendo que não concordo com nada que foi dito.
Primeiro que o fato mais importante da cidade não foi o debate da Band. As pessoas não assistiram o debate da Band. Eu acompanhei o debate da Band da semana passada, tanto da cidade de São Paulo, quanto da cidade de Presidente Prudente, né? E eu acho que as emissoras têm que tomar muito cuidado ao promoverem os debates, para que seja algo relevante e significativo em termos de processo eleitoral. Não acho coerente um debate acontecer fora do período de processo eleitoral, principalmente no momento em que os candidatos estão fazendo os registros de suas candidaturas. Porque eu não pude participar do debate da Band. Eu tinha que confirmar o debate até o domingo. No domingo, eu não tinha o plano de governo finalizado. O meu plano de governo foi finalizado na quarta-feira, às 4h. Eu não tinha condições de me ausentar da cidade de Bauru. Então, tudo bem que a TV tem toda a autonomia e, claro, né, ela empenha esforços para produzir aquilo que ela entende ser adequado. Mas o momento dos candidatos também precisa ser respeitado. E nós não estamos falando de um debate que é aqui, né? Em Bauru. Nós estamos falando de um debate que está a longa distância de Bauru e que tem que, além do candidato ir, mobilizar outras pessoas para irem também, né? E que, no meu ponto de vista, não assistiu o debate. Ouvi alguns comentários ontem, porque eu vou ser muito sincera com vocês. Colocar uma campanha, o Kleber sabe muito bem disso, para funcionar no tempo que nós temos, com os recursos escassos que nós temos, né? E da forma séria como nós temos trabalhado, principalmente na construção do plano de governo, porque para mim o principal ponto dessa semana foi os registros de candidatura e a divulgação dos planos de governo. Isso está disponível já no site da Justiça Eleitoral. E o nosso plano de governo foi construído de maneira muito séria. Nós fizemos várias reuniões com pessoas extremamente representativas, lideranças de vários segmentos, professores universitários, ex-secretários municipais, candidatos a vereadores, né, vereadores, pessoas que poderiam contribuir com aquilo que nós estamos propondo. O mais importante dessa semana era isso daqui. E eu tenho muito orgulho de poder dizer que o nosso já está registrado e a gente começa hoje a divulgar o que foi construído. Ricardo Bizarra. Chiara, a gente sabe que agora os debates começam, os embates também começam e muitas vezes você vai ter troca de ideias, mas ao mesmo tempo você vai ter algumas situações que podem elevar o estresse dentro do debate. E a gente sabe que muitas vezes o circo se arma num debate e as ideias acabam ficando de lado. E a gente conhece um pouco o temperamento de Chiara Ranieri. Como é que você vai trabalhar essa questão do seu temperamento em questões críticas e embates de ideia? A gente lembra do copo que você quebrou, inclusive, no Legislativo, né? Num debate acalorado. Como é que vai ser a Chiara Ranieri nesse temperamento mais frio e calculista ou não? Vai continuar a Chiara que sempre foi? Olha, é claro que eu tenho um temperamento mais forte, até porque eu sou descendente de italianos, mas eu também sou uma pessoa muito passiva, né? Eu acho que desde que eu não seja provocada, nenhuma reação minha vai ser agressiva, né? Agora, discutir as situações da cidade, eu faço isso há muito tempo, né? Argumentos eu tenho para qualquer situação, eu não tenho nenhuma dificuldade, né, em falar dos mais diversos temas e de apresentar as propostas de soluções. O que as pessoas precisam entender é que eu venho para essa campanha eleitoral, para esse processo de peito muito aberto, com muita fé e com muita vontade de apresentar propostas. Eu não vim para brigar. De verdade, eu não vim para brigar. Eu sei que existe uma expectativa e muitas pessoas me queriam no debate para fazer justamente esse papel. Tá? Então, a frustração é porque não tinha alguém que pudesse ir para cima da atual prefeita. Eu não vou fazer isso. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, fiquem tranquilas, que o que vão ouvir da candidata Chiara são propostas. Kleber Santos. Chiara, entre os papéis principais do vereador
estão fiscalizar o executivo e propor leis. No entanto, governar uma cidade envolve tomar decisões executivas e gerenciar uma máquina pública que é muito complexa, né? A minha pergunta é como que sua experiência no legislativo te preparou para esse novo momento? E o que você acredita, né? O que faz você acreditar que está pronta para assumir essa nova responsabilidade? Olha, eu acompanho a execução orçamentária do município desde sempre, desde o começo, quando eu entrei no Legislativo em 2009. Isso é algo que realmente eu gosto de fazer, presidir comissão interpartidária, sou membro e presidente de comissão de Economia, Finanças e Orçamento em todos os biênios em que eu estive na Câmara. Então, como a gente está numa área que define muito do que você coloca, Kleber, que é as decisões que precisam ser tomadas em termos de gestão, porque você não faz gestão sem recurso, né? E além de discutir e transitar por todas as áreas da cidade, eu me sinto muito mais preparada, né? Hoje, com a experiência de 3 períodos no Legislativo, né, com toda essa discussão que foi feita e acompanhando o que dá certo e principalmente o que dá errado, né? Eu me sinto muito tranquila de dizer que o conhecimento que eu tenho hoje é o que me dá condições de ter a tranquilidade de dizer que eu estou preparada para assumir a prefeitura, né? E olhando principalmente para o cenário, eu sou a mais preparada. Chiara, você presidiu e vem presidindo a Comissão de Educação dentro da Câmara Municipal, um trabalho importante de fiscalização, de olhar, e saiu inclusive resultados do Índice Nacional, né, de Educação, né, e infelizmente coloca não só a cidade como o Estado de São Paulo também numa situação precária. Que resultados concretos a sua atuação teve nesse sentido de acompanhar o desempenho da educação em Bauru? Olha, o desempenho da educação em Bauru, a gente pode dividir ela em três frentes, vamos colocar assim. A mais importante é que a menos a gente discute, tá? Que são os resultados. Os resultados de educação. E aí a gente fala dos resultados das avaliações que são feitas com os estudantes, né? A metodologia que está sendo aplicada. São coisas que são discutidas principalmente nas conferências municipais de educação para o estabelecimento do Plano Municipal de Educação, que vai ser revisado agora em 2025, e eu quero participar ativamente, né? Esse plano ele é desenvolvido pela própria rede de educação, pelos professores, pelos educadores, pelos profissionais. Esse tem um momento certo de se fazer. Então, a gente quer implantar curso de robótica, a gente quer implantar curso de educação financeira. Tudo isso é no Plano Municipal de Educação que a gente vai discutir, né? Agora, as questões que envolvem os recursos humanos, né? E aí eu falo principalmente de professores e da rede, que hoje eu acho que a escola ela tem uma configuração completamente diferente. Então, é uma rede de profissionais que precisa estar dentro da escola. A escola hoje é a instituição mais importante da sociedade. A família perdeu o espaço porque a família está desestruturada. É a educação, é a escola. A escola, ela tem que ter profissionais. Hoje, psicólogos, assistentes sociais. Nós temos que ter outros profissionais que podem assessorar, por exemplo, o fonoaudiólogo, o dentista. Nós temos que levar para dentro da escola e uma escola de tempo integral. Nós temos um desafio muito grande, que é o primeiro de oferecer as vagas para todas as crianças, independentemente da mãe trabalhar ou não, porque a vaga na escola não é para a mãe, a vaga na escola é para a criança. Então esse é o nosso maior desafio e que não estamos cumprindo. O segundo é transformar em tempo integral. E o terceiro, só para não passar desapercebido, né, é a infraestrutura da escola. Então, assim, não é só construir escola, mas é fazer a manutenção, é investir e dar as condições de ambiente escolar
que é tão importante também no processo educacional. São 7 horas e 43 minutos, você está acompanhando aqui a primeira sabatina de uma série, né? Faltando agora 7 minutos para terminar o primeiro bloco. João Japur. Ainda no âmbito da educação, Chiara, que é a área em que você se formou, né, tanto na iniciativa privada e que você defende muito no espaço público também, qual é a sua opinião sobre a escola cívico-militar, que é uma proposta do governo do estado e que tem gerado polêmica? Inclusive em Bauru nós temos escolas já inscritas para receber esse tipo de educação. Eu acho que é realmente bem polêmico, né? Mas a gente precisa ter tranquilidade para tratar as coisas. Então, hoje não há uma decisão se pode ou se não pode a escola cívico-militar. Então, assim, primeiro a gente tem que superar essa questão, que é uma situação, é uma questão jurídica. A outra questão é o diálogo com as escolas, né? Então, há escolas interessadas, nós tivemos uma manifestação de 2. Como é que essas escolas, né, trataram dessa questão internamente? Porque escola é ambiente democrático. Você tem professores, principalmente, você tem uma comunidade escolar, você tem os alunos, e isso precisa ser trabalhado de uma forma delicada, porque você está transformando uma escola que já existe e é consolidada num formato, numa metodologia, numa escola diferente. É possível se fazer? Lógico que é possível se fazer, mas é preciso que esse processo aconteça de forma muito tranquila e muito respeitosa, né? Mas primeiro a gente tem que vencer essa situação jurídica de que se pode ou se não pode existir, né? Mas eu acho que pode haver um diálogo, até porque o que eu vi de queixas sobre esse processo e até manifestações e tudo mais, foi pela condução, né? A condução da decisão de se apresentar como interessada em transformação em escola cívico-militar. Eu acho que esse é o processo que a gente precisa dar atenção. Kleber. Você, Chiara, como pessoa, como professora e talvez até como prefeita, qual é a sua opinião sobre a escola cívico-militar? Eu não vejo problema nenhum. Na verdade, na iniciativa privada, por exemplo, a gente tem perfis de escolas completamente diferentes. É que nós, pais, que temos filhos em escola privada, a gente escolhe. Qual é o perfil da escola? Eu quero levar eu tenho uma filha de 9 e uma de 15. Eu quero colocar minha filha numa escola que tenha um viés mais religioso. Eu quero colocar minha filha numa escola bilíngue que vai formar para fazer faculdade fora do Brasil. Tudo isso já existe. Então não dá para a gente dizer que as escolas são todas iguais. Tá certo? Acontece que a escola pública você não tem opção. Não existe essa opção na escola pública. É aquilo lá e ponto final. Agora, se existe possibilidades na iniciativa privada, por que não na pública? Eu acho que todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. Perfeito. Ricardo Bizarra. Muito bem, da educação vamos tratar agora, candidata, a estação de tratamento de esgoto. No seu plano de governo você tem algo a dizer sobre isso? No seu governo você mantém ou não a concessão da estação de tratamento de esgoto à iniciativa privada ou ela continua no município? Vou quebrar mais um copo, hein? Melhor não. Eu vou revogar essa lei da concessão, se ainda houver possibilidades, tá? As pessoas falam, quebrou o copo, eu quebro o que for necessário, porque isso daí vai trazer um problema imenso para o município, tá? Então, assim, vai trazer um problema de sustentabilidade financeira ao DAI tão grande que ou o DAI, ele passa todinho para a iniciativa privada, ou a prefeitura passa a subsidiar, ou os municípios vão sofrer muito com o valor da tarifa de água. E aumentando a tarifa de água, aumenta também a tarifa de esgoto, né? Falando em água, nós temos 3 minutos exatos. O que você pensa para equacionar? Há sempre aquela história, vai ser zero, nós vamos depender mais do Batalha, nós temos uma série de questões em torno disso. No seu plano de governo, como é que é o equacionamento do abastecimento de água em Bauru? Nós temos que trabalhar com várias possibilidades, né? Nós temos algumas situações que estão postas e que basta serem cumpridas. Por exemplo, o plano diretor de água, que teve a revisão no início de 2021.
né? Assim que foi revisado e houve mais uma troca de gestor-presidente do DAI, foi se falado que o plano diretor não atenderia. Bom, tudo que está no plano diretor é importante. Setorização, construção de postos, adutoras, enfim, tudo que está ali é importante. Só que nós já percebemos que houve o rebaixamento do aquífero Guarani. Então a gente perfura poços e a produção de água não está de acordo com aquilo que foi estimado. Então, assim, o plano precisa da revisão e vai ser feito ano que vem, porque nós temos já a condição de, a cada apresentação do plano plurianual que começa que é apresentado no início do primeiro governo, né, o plano de diretor de água também deve ter a revisão. Só que algumas situações precisam ser colocadas no plano de diretor de água, que não existem. Então, por exemplo, esse plano de recuperação do Batalha, que agora começou a ser feito, desassorear o Batalha, desassorear os córregos, principalmente os dois que desaguam na bacia de captação do Rio Batalha, o Ventura e o Veado, né? Um é Bauru, outro é Piratininga, que a gente já fala assim, já é um processo que foge de Bauru. A gente tem que buscar Piratininga para fazer. A calha da bacia, da lagoa de captação, ela é algo que está sendo agora analisado, fazendo a limpeza e tudo mais, mas precisa, para ter mais reservação. E além disso, precisa ser construída uma outra reservação ali próxima para que possa atender nesses momentos de estiagem. Sem falar que existe já um alerta para que a bacia do Bauru possa ser usado. Existe um represamento próximo ali do cemitério do IP, que é um represamento que tem uma quantidade de água boa e que pode ser levada também para o abastecimento de água. E não é água suja não, tá, gente? É água limpa. E outras fontes, né? A gente fala de buscar água no Rio Tietê. É possível? É possível a partir de um estudo. O que a gente não tem é o estudo. Bom, nós vamos fazer agora então um segundo bloco. Peço para o Bizarra colocar o cronômetro. Você pode acompanhar, vejam aí, 20 minutos, contagem regressiva. Nossa orientação para o candidato é que ele responda em no máximo 3 minutos para que nós possamos abordar a maior parte possível dos temas relevantes para a nossa cidade. João Jabur começa este bloco. Falando em tema relevante, Cafeu, nós falamos de alguns gargalos, de alguns problemas estruturais da cidade no primeiro bloco, como esgoto, água, educação, e temos a Indurb, né, que é um problema sério, é uma empresa deficitária, embora ela preste serviços importantes para a população, como o cuidado dos cemitérios, o trânsito, de certa forma, o transporte coletivo e o lixo também, Chiara. Então, gostaria de saber como é que você vê a Indurb hoje em relação à gestão, em relação a todo o histórico dela, e o que é que você vai propor. É uma preocupação constante, né? Não é de agora. Ela já vem apresentando um problema de sustentabilidade financeira há algum tempo, mas agora se agravou de forma muito significativa e ela começa a abrir mão de serviços, né? Serviços importantes que fazia. Então, por exemplo, hoje o lixo orgânico, a Indurb está fazendo sem contrato com a prefeitura, inclusive, né? Porque não vai renovar o contrato. Então, a questão do lixo para a Indurb é um problema. Então, é um serviço que para ela é caro, não fecha a conta. Então, ela abre mão. Com relação à sinalização, cemitérios e tudo mais, eu acho que tudo precisa ser revisto. Mas a sinalização, né, trânsito, essas questões são questões que para a Indurb são muito caras, porque trazem um rendimento importante para ela. Eu acho que na esteira da Indurb a gente precisa pensar que existe a situação da Indurb prestar serviços que são importantes para a prefeitura e também a questão da qualidade dos serviços. Então, por exemplo, cemitério a gente tem queixas constantes, né? Então precisa se analisar o tipo de contrato que está sendo fechado sobre cemitério, porque o cemitério você tem uma parte que é da Indurb e tem uma parte que não é da Indurb, é da prefeitura, né? Então, assim, esse tipo de contrato precisa ser revisto. Agora, a questão principal da Indurb é que ela está abrindo mão de serviços, né? E, na verdade, com a condição financeira dela hoje, o que precisaria haver um estudo de necessidades da prefeitura, né? E de possibilidades da Indurb de se investir em outros serviços que hoje não são oferecidos à prefeitura.
né? E vou te falar mais, a questão da Endurbe é que é uma empresa de desenvolvimento municipal urbano e rural. Né? O rural está fazendo o quê? Não tá fazendo nada. Então, há possibilidade, sim, da gente ter serviços que a Endurba possa prestar para a prefeitura de forma competitiva, porque não é porque é a Endurba que tem que prestar, né, um serviço de forma apadrinhada pela prefeitura. Tem que ser serviço em valor de mercado. Kleber Santos. Chiara, o que você considera como sua maior qualidade e o seu maior defeito, e como essas características afetam a sua forma de atuar na política? Olha, eu sou uma pessoa muito disciplinada, estudo muito, muito, muito. Levo muito a sério a parte de documentos, né? Eu tenho um zelo muito grande com documento. Eu acho que isso na política é muito importante. Mas para além disso, Kleber, eu sou uma pessoa que sei ouvir as pessoas, né? A minha vida toda eu aprendi com pessoas que sabiam mais que eu. É lógico que a gente nasceu dentro de escola, a gente tem essa característica de estudar muito mesmo, né? Nunca parei de estudar. Mas eu aprendo com os exemplos, os bons exemplos. O meu pai foi o meu maior exemplo na política, né? E acho que, como ele, eu tenho um defeito muito grave na política, de ser muito, muito sincera. Então, eu sou uma pessoa que sei dizer não. E nem sempre as pessoas estão preparadas para o não, né? Então, às vezes a gente vai para um lugar, por exemplo, eu fui numa sabatina do servidor público municipal, né? Foi a primeira. Não foi do sindicato, mas foi de um grupo. Você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Não sei. O que você vai fazer como FUNPREV? Não sei. O que é que eu vou dizer que eu vou fazer? Como é que eu vou valorizar o aposentado se eu não sei as reais condições? Isso é importante que se diga. Não sei. Nós vamos ter que sentar e estudar quais são todas as possibilidades. Que merecem, merecem. Mas vai quebrar daqui 5 anos. Se nós não tomarmos medidas muito lúcidas e em parceria, prefeitura e FUNPREV, porque uma coisa e a outra coisa é a mesma coisa, né? Então, assim, essa transparência na política, às vezes, não é bem aceita, né? A hora que terminou a sabatina, por exemplo, foram pessoas lá me dizer, olha, parabéns, porque você foi muito sincera. Então, tem gente que está preparado, mas tem gente que não está, né? Então, tem candidato que vai lá e sai fazendo campanha, que vai fazer tais coisas, assim que assumir, no primeiro mês, né, de governo, e a gente sabe que não é verdade. Agora, Chiara, você acabou citando a questão da FUNPREV e ela, se a gente olhar os números, a gente sabe que em algum momento vai comprometer a capacidade de investimento do município. Quer dizer, no seu plano de governo, vocês não trataram desse tema ou ainda depende de levantamentos? Como é que está isso no seu plano de governo? Olha, nem a FUNPREV, nem a Prefeitura, nem a Finanças sabe o que vai fazer. Tem ideias, né? A primeira ideia que eu acho que, assim, é algo que a Previdência já ensinou. É que você tem que ter pessoas nativas para pagar o inativo. Não tem, o equilíbrio ela se dá dessa forma. E o que a gente vê cada vez menos são pessoas sendo contratadas como servidores e sendo contratadas pela iniciativa privada. E esse desequilíbrio vai acontecer lá dentro da Endurbe. Então é preciso que a gente se atente toda vez que a gente vai fazer uma contratação terceirizada, se é o melhor caminho. Porque se de uma forma pode ser na área de gestão interessante, porque é menos burocrático, os processos podem ser mais ágeis, você tem um outro lado que não pode ser desconsiderado, que é esse equilíbrio da FUNPREV, que vai trazer um desequilíbrio para a prefeitura imenso. A prefeitura vai ter que dar respostas aos aposentados, né? Então, é algo que a gente não pode falar que vai fazer algo sem a gente estar ali, sentar, conversar, dialogar e buscar os caminhos, Café. Né? Assim, eu sou só uma vereadora. Eu não sou uma economista, eu não trabalho na Secretaria de Finanças, eu não estou dentro da FUNPREV. Então, assim, é algo muito complexo para a gente simplesmente falar
aqui numa sabatina, né, e trazer uma solução pronta, porque ela não existe. Mas há uma disposição, uma leitura de equacionar o problema. Com certeza. Ricardo Bizarro. Bom, vereador e candidata à Prefeitura de Bauru, Chiara Ranieri, o que fazer com a Coab? A Coab tem que continuar no ritmo dela de liquidação, né? Não tem muito o que fazer, eu acho que já passou das possibilidades de se fazer. Há um problema aí, tem essa dívida, né? A gente está falando de mais de 300 milhões de reais ali hoje, né? Colocado como concreto, e que a própria Coab tem levado os encaminhamentos para soluções. O problema da Coab, por mais que a gente defenda uma série de teses aqui, ele é um problema jurídico. Ele é um problema jurídico, né? E aí os problemas jurídicos são decididos na justiça. Nós vamos ter um impacto, né? Quando a gente tiver aí as prestações dos mutuários da Coab sendo encerrados, e isso vai acontecer, né, no futuro bem próximo, e a Coab vai ficar sem receita. Vai ter só o patrimônio dela de imóveis, que são muitos, mas também hoje todos comprometidos, cabe só a justiça decidir o que vai acontecer. João Jabor. Chiara, saúde, né? Não falamos disso aqui ainda. Saúde com problemas seríssimos. Talvez seja o setor mais importante, se não do poder público, mas da vida humana, né? Porque antes de qualquer outra coisa vem a saúde, vem a existência de cada um. Como é que você analisa o quadro de atendimento primário, de atendimento de urgência e emergência, e mesmo de atendimento hospitalar, que embora não seja uma obrigatoriedade primeira do município, mas o município pode colaborar com isso, até se fala em hospital municipal nesse momento. Qual é seu diagnóstico? Vocês já discutiram propostas, soluções para isso? Muitas, muitas. Aliás, a saúde é algo que a gente discute todos os dias, porque todos os dias a gente tem demanda. O principal problema de Bauru com relação à saúde é a atenção básica. E qualquer secretário municipal que assume lá, a primeira coisa que fala é o seguinte: vamos empenhar todos os esforços para que a gente solucione os problemas da atenção básica. E não fazem. Não fazem. Então, por exemplo, nós temos as unidades básicas de saúde. Tá? Mas nós temos um programa de saúde da família muito aquém do que é esperado. O programa de saúde da família, ele é cofinanciado pelo governo federal. Né? Então, assim, já existem estudos em outros locais, inclusive, para se transformar o BS em unidade de saúde de família. Tá? Por causa da questão financeira mesmo, do financiamento da saúde básica. Só que nós temos uma série de problemas quando a gente fala de atenção básica. Não é só a demora em se conseguir uma consulta, né, o encaminhamento para o exame. Nós temos deficiências de toda a ordem, Então, assim, a atenção básica precisa passar de uma revisão completa, inclusive da questão tecnológica, né? Eu acho que, por exemplo, a telemedicina pode ajudar e agilizar muitos dos serviços, né? A questão dos exames em Bauru é algo assim que é como se eu lavasse as mãos e dissesse: isso daqui não é minha parte. E né? Então, assim, nós temos essa dificuldade. Depois nós temos, quando a gente vai para urgência e emergência, um problema crônico. Por quê? Porque na urgência e emergência, as pessoas chegam lá sem antes ter passado na unidade básica de saúde. Então, por exemplo, nós estivemos na DRS, na Diretoria Regional de Saúde, agora recentemente, há uns 20 dias mais ou menos, e a diretora diz assim: olha, em Bauru tudo é diferente, porque, por exemplo, nós temos inúmeros casos de solicitação de internação em unidade de pronto atendimento, em UPA, para casos de infecção urinária. Por que Bauru tem que encaminhar para internação e infecção urinária? Porque não tem atenção básica. A hora que chega na UPA já está num quadro infeccioso que tem que ir para internação hospitalar. Unha encravada. É absurdo. E aí nós temos um outro problema com os hospitais, que tudo bem, a gente precisa ter um hospital municipal, concordo, e precisa ser investido. Um hospital com a orientação daquilo que os especialistas dizem. Um hospital para atenção de baixa complexidade. É isso. Agora, vou dizer o que Bauru faz. Eu tô com uma mãe internada, porque eu falo a mãe, porque a filha que entrou em contato comigo. 5 dias de alta hospitalar e não pode ir para casa porque não tem um cilindro de oxigênio. A secretaria diz que o prazo mais curto são 10 dias. 10 dias uma pessoa ocupando
leito hospitalar que poderia estar em casa para a saúde dela e para a saúde dos que precisam do leito. E Bauru não dá a solução. Ah, meu contrato. É um absurdo. Revejam os contratos, né? E isso nós vamos fazer, contrato por contrato. Agora, Chiara, também dentro dessa questão da assistência, nós temos, pós-pandemia principalmente, um crescimento muito acentuado das famílias em condições de vulnerabilidade. Um levantamento que eu tive acesso fala-se em 20 favelas. Nós temos uma dependência muito grande dos planos governamentais e o que a gente tem visto até, eventualmente, o uso político dessas questões. Na questão da assistência social, para essa economia inclusiva, o que você pensa sobre o equacionamento, né, dessa vulnerabilidade que a nossa cidade tem? De necessidade de serviços para a rede de proteção, tanto a básica como a especial, da assistência social, é algo assustador, tá? Então, assim, hoje nós temos no município, por obrigação, os 25% sendo investidos na educação e mais de 15%, porque o mínimo é 15%, mas é mais de 15%, Bauru nós estamos já 18% sendo investidos na saúde. A assistência hoje já leva 5%, não é o suficiente. Nós temos 105 mil pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade. Isso é quase que 1/3 da cidade. É muita gente. Essas pessoas trabalham? Aí a gente começa a falar de desenvolvimento econômico. Ou a gente investe em desenvolvimento econômico e emancipa essas pessoas que estão nos serviços de assistência social, ou não vai ter recurso suficiente para a gente dar cobertura à assistência social. Agora, uma coisa que chama muito a atenção é que nós temos 35 pessoas com problema grave de alimentos, né? A segurança alimentar e nutricional de 35 mil pessoas em Bauru é comprometida, tá? 35 mil pessoas. E aí a gente tem um universo de quase 300 pessoas morando na rua, a gente tem um universo de 350 mãezinhas adolescentes por ano, né? Nós temos a situação das drogas avançando assustadoramente, né, em Bauru e em todas as faixas etárias. Então, assim, há muito a que se fazer, não só pensando no desenvolvimento econômico, mas pensando em serviços que sejam cofinanciados, e essa é uma queixa das instituições, por áreas distintas, pela assistência, pela saúde, pela educação, de forma que a gente tenha serviços novos que possam dar conta nesse momento de cuidar dessas pessoas que estão em vulnerabilidade. Isso é para sempre? Tenho certeza que não. Ontem nós tivemos uma discussão sobre as demandas para a lei orçamentária anual e uma das coisas que eu pontuei, e assim, analisando todo o cenário, quando eu falo que a educação, a escola é a instituição mais importante do nosso país, da nossa sociedade, é porque é. Nós temos metas a serem cumpridas, metas de desenvolvimento da ONU, metas do Ministério da Educação, de que as escolas têm que ser transformadas em tempo integral. Se nós transformarmos as escolas em tempo integral, nós diminuímos os serviços da assistência que precisam ser oferecidos. Em especial, né, que é o maior volume que nós temos para as crianças e adolescentes. Enquanto isso não acontecer, a assistência precisa ter um financiamento maior do que hoje está tendo. Bom, nós vamos para a última pergunta, né? Se me permite a bancada, a gente vai agregar aqui. Nós temos aí plano diretor, plano de uso de solo, desafio nos distritos industriais, PPP da iluminação pública, enfim. Qual vai ser o seu olhar sobre a infraestrutura para atração de empresa e desenvolvimento? Então, vamos 3 lá. minutos e meio para você responder. Nossa senhora! É a última. Aí você me mata, Cafeu. 3 minutos para falar de desenvolvimento econômico é uma coisa absurda, mas você vamos tem lá. essa capacidade de síntese? Mais ou menos. Eu sou vereadora, falo pelos cotovelos, né? Vamos lá. Veja assim, a questão do desenvolvimento econômico, ela passa pelo plano diretor e a lei de uso e ocupação de solos. Os problemas são imensos, que são gerados aqui em Bauru pela falta dessa legislação atualizada. Mas, para além disso, a gente tem a questão do distrito industrial, né? Nossos 4 distritos industriais
né, que não receberam indústrias novas nos últimos 4 anos, né, diga-se de passagem, que então a política para a indústria em Bauru é algo que é desprezada e que nós entendemos que é um lugar para se avançar. Como? Além dos 4 distritos que precisam da infraestrutura, então assim, investir na infraestrutura do distrito, é dar condições, inclusive, para os que já estão instalados lá. Iluminação, asfalto, né? Resolver a questão de energia elétrica, que é algo seríssimo, né? Questão de segurança, né? Tudo isso é para se investir no que nós já temos. Aí fala assim, e o 5º distrito? O 5º distrito, lá naquele lugar onde foi colocado como uma área para se fazer o que... eu dou até risada, porque quem conhece aquilo lá sabe que lá nunca vai ser um 5º distrito. Né? E as pessoas precisam entender isso. Esquece aquela área. Nós estamos de outras possibilidades. O que eu penso é que nós temos as margens das rodovias já estabelecidas para que possam receber indústrias, só que são do privado. O que a prefeitura tem que fazer é desapropriar essas áreas e trazer indústria grande para Bauru. É isso que eu acho que tem que fazer. Já passou da hora. Senão nós não vamos passar aqui por Bauru e ver aquelas indústrias enormes na margem da rodovia, como a gente vê nos municípios bem desenvolvidos, né, que investem na política industrial, né, e que trazem muito desenvolvimento para a cidade. Perfeito. Bom, temos 1 minuto e 20 ainda. Parabéns, bateu o recorde. Jura, é porque eu não entrei nos detalhes do plano diretor, da lei de ocupação de solo, a PPP do comércio. A PPP de iluminação sai também, naturalmente já está moldada, né, já está estruturada. Rapidinho, 1 minuto para você falar dela. E também nós temos as questões envolvendo a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que tem que ter uma continuidade. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela precisa ser mais ativa. Ela tem que buscar mais, né? Ela tem uma característica muito passiva hoje. Ela fica esperando as pessoas procurarem por ela, né? Nós tivemos já secretários de Desenvolvimento Econômico que em busca, né, de desenvolvimento para a cidade. E isso falta, né? Está muito acomodada, né? E não tem uma visão, inclusive, de promoção daquilo que nós temos em Bauru. Basta ver o comércio muito desprestigiado com a questão do calçadão, a questão do comércio dos bairros e tantas outras situações. Muito bem, com isso nós terminamos aqui em cima da hora, né? Esse momento, né, de 2 blocos de 20 minutos. Agradecemos muito, Chiara. Nós vamos agora tirar o reloginho do ar e vai ser uma regra também com todos os candidatos, que agora a gente deixa as considerações finais, né, livremente para você. Todos os candidatos terão essa oportunidade fora do tempo, exatamente para você agora oficialmente poder pedir voto, enfim, falar um pouquinho da estrutura que vocês têm, os candidatos a vereadores. Fique à vontade, você tem aí mais 3 minutos para você ocupar esse espaço aqui fora do tempo oficial. Tá bom, eu vou aproveitar para falar o seguinte, a gestão da cidade de Bauru, ela tem aí uma característica nos últimos tempos de um formato antigo, né? Falta uma visão de gestão para todas as pastas, né? Então, tem algumas coisas que a gente não consegue colocar no plano de governo, mas que é preciso ser falado. Então, assim, o que é uma gestão inteligente, uma política de cidade inteligente? É você dar agilidade aos processos. Isso é o que é mais importante. Em todos os processos. Não adianta eu falar só da Secretaria de Planejamento ou só da Secretaria de Saúde. Nós precisamos de tecnologia. Em Bauru nós temos, com a graça de Deus, empresas reconhecidas internacionalmente pelos produtos que desenvolvem para governos. Totalmente desprestigiados pela própria prefeitura da cidade. Nós temos que reunir essas empresas que nós temos aqui, analisar tudo que existe de produto, de serviço e ver um cronograma para se implantar em Bauru. Porque hoje as pessoas, e num futuro muito próximo, com mais velocidade, elas querem se relacionar com o aplicativo. Elas não querem ir no lugar para conversar. Nós somos da iniciativa privada, a gente já percebe isso. Os jovens, eles não querem falar com a gente, eles querem falar pelo aplicativo. Então, essa facilitação, desde a zeladoria da cidade, é algo
que já precisava estar sendo implantado, não pensado, né? Então eu acho que em termos de gestão, o que nós queremos fazer é implantar um novo modelo, né? E isso eu acho que eu conseguiria fazer com muita tranquilidade, até porque tem informação para isso. E agora falando do número, né? Como é que vai ser aí quem quiser votar na Chiara, que tem que fazer no dia 6 de outubro? Olha, a Chiara é a Chiara Ilmeira, tá? Vamos combinar que existe uma prefeita e um vice-prefeito, né? Num nível de competência, de conhecimento e de experiência da cidade iguais, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que a tranquilidade que a gente pode passar para as pessoas é que, se querem alguém que conhece a cidade, que está pronto para governar, tem que votar na gente no número 44. Perfeito. Chiara Ranieri, a gente agradece aqui a sua participação. Esse material vai estar disponível, né, nos canais tanto do JCNet como aqui da 96 FM e naturalmente pode ser revisto por todos. Iniciamos assim então essa série de sabatinas. Nós temos aqui alguns minutos e aí, Kleber, dentro do expectativa, né? Quer dizer, é um modelo que dá oportunidade para o candidato verbalizar, né? Não fica aquela coisa engessada. Acho que como primeira experiência aqui foi bem. Muito bacana, porque a coisa mais importante nesse momento é informação, né? O eleitor precisa de informação e é uma oportunidade de conhecer o que pensa, tanto em nível administrativo como também características pessoais, porque o eleitor vê muito se ele gosta, não gosta daquela pessoa, se está no estilo dela, se tem a ver com o que ela pensa. Então é uma oportunidade fantástica e eu acredito que isso marca e dá largada realmente às eleições em Bauru. Agora, Jabor, nós vamos começar também na quarta-feira com o vice. Qual a importância do vice dentro de uma chapa e da visão que ele tem sobre a cidade nessa oportunidade de 25 minutos sem interrupção a partir de quarta-feira aqui no Cidade 360? O vice é fundamental para um governo, né? O vice, embora o cargo seja de expectativa para uma eventualidade de substituição do prefeito, né? No papel, na letra fria da lei é isso, mas o vice, a gente tem observado ao longo da história, ele tem a possibilidade de participar muito ativamente, inclusive ocupando o cargo de secretaria, né? Talvez até a Chiara pense nisso. E ela particularmente tem um vice que todos nós conhecemos, de reconhecida competência, combatividade, participação ativa no dia a dia da população. Então, o vice é muito importante e por isso nós vamos ouvi-los também. Toda a repercussão do programa de hoje no JC desse fim de semana. Com certeza, com certeza. E o que é, Kleber? Audiência lá no alto, tá recebendo só o WhatsApp aqui o tempo todo. Muito bem. Bom, esse então foi o Café com Política. A gente volta na próxima segunda-feira, só rememorando. Nós começamos hoje a série com a Chiara Ranieri. Na próxima semana, Iso Filho. Na sequência, Marcos Chagas. Depois, Sueli Rosim, Ricardo Crepaldi, Dr. Raul, José Chaides e Paulo Lago. Paulo Lago não vai ser nas sextas-feiras. Vamos encontrar aí um dia, né, para encaixar ele dentro do Cidade 360. E começamos agora na próxima quarta-feira com a Ana Daibem, que é vice do Chaides. No dia 28 de agosto, o Dr. Orlando da Suelen, o Coronel Meira, dia 4 de setembro, 11 de setembro, que é vice da Chiara, né? A Gislaine da Silva, que é vice do Crepaldi, dia 18 de setembro, Hilton Capoeira, vice do Chagas, dia 25 de setembro, Nilton Moraes, que é vice do ISO, e fechamos dia 2 de outubro com a Graziela Galvão, vice do Dr. Raul. É a prestação de serviços, é a parceria entre o Jornal da Cidade e a 96 FM, uma grande cobertura das eleições municipais, inclusive no dia com a nossa equipe de reportagem, e a partir das 17 horas, no dia da eleição, uma cobertura até o arroz secar aqui para a gente trazer para você a melhor informação. Acompanhe o nosso noticiário. O Café com Política volta na próxima sexta-feira. E a você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira, bem cedinho, às 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.